Pessoal, esse simulado aqui eu mandei dia 5. E ele também tem muitas questões de legislação, alguns do Instituto OCP, outras da FGV, e com questões de REMP e de LEP, viu? Principalmente. Então, são assuntos importantes aí, beleza? Vamos lá, a primeira, colocou assim, ó. Segundo o Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional, RIMP, acerca do Conselho Disciplinar, é correto afirmar que Conselho Disciplinar, pessoal, ele possui atribuição de apurar a ocorrência das faltas disciplinares cometidas por presos, não lhe competindo o julgamento e a comissão das devidas sanções pelas faltas constatadas? B. Na impossibilidade do servidor que presenciou a falta integrar o conselho disciplinar, a sua posição deve ser ocupada pelo servidor que classificou a falta. Isso pode, pessoal? Nós veremos na aula de hoje, mas para quem tem acesso ao material aí, já está safo, beleza? 3. C. É composta por no mínimo 3 titulares, capazes e experientes, a saber, presidente, secretário e defesa. Não está faltando alguém aí, não, gente? Entre os membros que integram o conselho disciplinar, um deles necessariamente deve ter presenciado a falta cometida. Será, gente? E por último, é organizada pelo diretor-geral da unidade prisional e destina-se ao cumprimento, processamento e julgamento das faltas disciplinares cometidas pelos presos, bem como a combinação das devidas sanções administrativas. E aí, gente, é o presidente que realmente, é o diretor que realmente é o presidente dessa comissão, desse conselho disciplinar? Qual que é o nosso gabarito aí? E aí, pessoal? Senhores? Alguém? E correto? Esse resumo, ele está lá na nossa apostila, viu, gente? Ele está lá na nossa apostila. Deixa eu abri-la aqui, deixar no jeito. Aqui, ó, se vocês repararem, tá claro aqui na apostila, ó. Olha lá, conselho disciplinar. Olha que legal. Tá tudo certinho aí, ó. O que é o conselho, quem é o responsável, as atribuições de cada um, beleza? Então depois revisem lá. Nós vamos rever na aula de hoje à tarde, beleza? A partir de 1 hora a gente começa a passar pelos tópicos da RIMP aí. Mas eu vou voltar aqui agora. Então, nosso gabarito é ele, viu, pessoal? E 2. Quanto às funções efetuadas pelos agentes de segurança penitenciários, né, o ASP, previstas no regulamento e normas de procedimento do sistema prisional, analisa as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. O ASP das muralhas deve, sempre que possível, acautelar uma arma com munição não letal e outra com munição letal? Verdade ou falso, gente? Sempre que possível. B. O ASP de serviço nos pavilhões, alas e galerias, quando se tratar de rebelião, não sendo possível a retirada dos servidores e outras pessoas que estejam na área de risco,
deve sair da área de risco e trancar os acessos? E 3, ao ASP líder de equipe, nas atividades da equipe de segurança, cabe assumir a responsabilidade do plantão antes de coordenar e supervisionar o procedimento de conferência dos presos. E aí, gente? Ele faz... Qual que é a sequência lógica aí? Vocês vão anotar para revisar aí o artigo 204, revisar artigo 255, viu, gente? Anota, porque caiu na prova aí, igual vocês estão vendo. FGV cobrou em 2022. O gabarito dessa questão é B, viu? B de bola. B de bola. Então, anotem. Revisar Rafa, Brenner, Lucas, Milan, todo mundo. É B de bola. 204 e 255. Viu? 204 e artigo 255. Foi os cobrados aí nessa questão. Beleza? 3. Mônica foi condenada a 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo a sentença condenatória transitada em julgado em 2020, quando se iniciou o cumprimento da pena em estabelecimento prisional. Em 2022, a legislação penal sofreu modificação, reduzindo a pena máxima do delito cometido por Mônica para 5 anos de reclusão. Nesse caso, compete ao juiz da execução cientificar o Ministério Público e a defesa da condenada acerca do advento da nova lei mais benéfica, a fim de que seja ajuizada a ação de revisão criminal perante o juiz de origem, informar ao juízo de origem sobre o advento da lei mais benéfica, a fim de que proceda a alteração na sentença, a aplicação da lei posterior, que de qualquer modo favoreça a condenada, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, e D, a aplicação da lei posterior, que de qualquer modo favoreça a condenada. E a aplicação da lei posterior, que de qualquer modo favoreça a condenada, desde que o crime pelo qual foi condenada não seja hediondo. Gente, sai fora desse bizu. Independente do que a pessoa fez, desse caso aqui, independente do que ela fez, se é crime hediondo ou não, exceto nos casos de crimes continuados, né, crimes permanentes, aplica-se a lei mais benéfica, beleza? Então, não pode ser essa E aqui, né? Cientificar? Não, né? Informar. A única que vai ao encontro, né, do nosso ordenamento aí seria essa daqui, ó, gente, a D. A aplicação da lei posterior que, de qualquer modo favoreça a condenada. Viu? Então, ele vai ter que ter imediatamente esse caso aqui, ó. Vai se aplicar o que for melhor para ela. Beleza? Gabarito dessa daqui, 3. D. Beleza? 4. Não, com base aqui nessa questão da FGV, ela só queria saber o texto de lei mesmo. O que vai ser mais benéfico, no caso do juiz da execução, o que ele vai ter que fazer? Simplesmente a aplicação da lei posterior, que de qualquer modo favoreça a condenada, se aplica. Viu? Não vai cientificar, não vai nada. Ela só quer o básico aqui, ó, do que está lá no nosso código. Beleza? Ó, com base na lei de execuções penais, avalie as afirmativas a seguir. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando houver doença grave de irmão? E aí, o que vocês acham? Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter autorização para saída temporária de estabelecimento sem vigilância direta para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juiz da execução. 3.
O condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte terá direito à saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta para frequentar o curso supletivo profissionalizante na comarca do juízo da execução, desde que tenha cumprido no mínimo um quarto da pena. Olha que questão, gente, não tem nada de diferente. Ela só quer que você fale o que está lá no material. E aí, qual que é o ponto de vista de vocês? 1, 2, 1, 2, 2, 3 ou 1, 2, 3? Só a 1, beleza? Só a 1, muito bem, gente. Isso tá lá, ó, tá expresso. Permissão de saída, anotem aí, por favor, viu, gente? Artigo 120, revisar artigo 120 da LEP, revisar artigo 122 da LEP. Artigo 120 e artigo 122, anotem aí. Revisar artigo 120 e 122 da lei. Sim. Acerca da atividade laborativa do preso, o que é uma atividade laborativa, pessoal? Trabalho? Pô, trabalho. Trabalho do preso. O trabalho do preso poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Tá bonita, não tá, ô Breno? Lucas, Joab, Giovana, Rafa. Então, gabarito A. Olha que bonito. Tá fácil, hein? Tá muito fácil, Marcelo. Mila. Os presos que coordenarem em realizar ou concordarem em realizar o trabalho externo em serviço ou obras públicas estarão sujeitos ao regime da CLT. Pessoal, preso trabalha na CLT? Em regime? Eu já estava achando que sim. Vocês acreditam nisso? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário? É um salário, pessoal? É até quanto? Alguém lembra? 3/4, viu? Até 3/4. O trabalho é obrigatório para todos os presos em caráter definitivo e provisório? Provisório é obrigatório, pessoal? O trabalho externo será admissível para os presos em regime semiaberto somente em serviço ou obras públicas realizadas pela administração direta ou indireta. Caso em que o limite máximo do número de presos será de 30%? São quantos por cento, pessoal? Alguém lembra? Opa! 15, Rafa. 15 ou 10? Eu escutei um 10, né, não? Ah, então beleza. Corrigiu. Lá no dia não vai ter isso, não, viu? Revisa aí, senhores. Anotem para revisar aí, viu? Artigo 28, digita aí, gente, escreve aí, para revisar. Vocês vão revisar o artigo 36, artigo 28, artigo 29 e artigo 31, beleza? 36, 28, 29, 31. Tá anotado o para casa. Estou passando um por um, viu, gente? Mais um. A respeito do processo de trânsito externo, viu, gente? Do preso previsto no regulamento e normas do procedimento externo prisional, assinale a afirmativa correta. Em relação ao local de destino da escolta externa, não é necessário verificar a proximidade de residência de parentes, mas apenas de amigos e comparsas. Tá certo isso, gente? Não. Na sequência de priorização das solicitações de escolta externa,
A solicitação para comparecer a velório tem prioridade sobre a solicitação da diretoria? E aí, certo ou errado? Na escolta externa, não é possível que o preso seja acompanhado por profissional do núcleo de saúde. Não é possível, gente? E se ele estiver doente? Ué, se o preso pertence ao crime organizado, deve-se solicitar a realização de escolta externa formalmente ao diretor do Comando de Operações Especiais, COP? Correto, né, gente? Gabarito D, de Deus. Ao chegar ao local de destino da escolta externa, com a viatura desligada, deve-se realizar o reconhecimento da área. Ele vai reconhecer com o carro desligado, pessoal? Perigoso, né? Nem a gente que é paisano costuma fazer isso, desligar carro onde não conhece. Imagina com preso. Revisem aí, gente. Artigo 257, anota aí, revisão. Seguindo. Um momento importante do exercício das funções. Pode falar, Jovem. Levantou a mão, pode falar, irmão. Eu não sei se está dando para escutar. Tá escutando. Na questão que falou sobre o trabalho, eu fiquei com dúvida, porque no artigo 28, se eu não me engano, fala sobre que a função do serviço é educacional e produtiva. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida naquela lá. Qual do trabalho? Deixa eu ver aqui. Antes dessa 6 aí, eu acho. Aí eu tentei falar aqui, não consegui. Ah, tá. O trabalho do preso poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública? É, isso. Aí eu fiquei com dúvida se porque no 28 fala que é produtivo, educacional e produtivo, né? Aí o produtivo quer dizer a formação profissional, no caso, Deixa eu voltar lá na LEP. Você está olhando na RIMP ou na LEP? na LEP. Na LEP. Isso. Deixa eu abrir ela aqui. Ou não Mas sei é se eu... basicamente isso, quer ver? Está aqui no material, ó, artigo 28. Vamos lá. Porque são caráteres em conjunto, né? Profissional, educacional, de ressocialização. Uhum. Então, a questãozinha, a banca FGV, ela considerou só uma das três. Ah, tá. Então, esse no artigo que fala de produtivo é a questão da Isso. formação profissional. Também, em conjunto, Ah, profissional certo. no sentido laboral, de trabalhar, e de educação. Ó, vamos lá, artigo 28 da LEP. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Essa LEP ficou bonita, viu, cara? Gostei desse trem. Eu até imprimi ela. Olha lá, ó, olha que legal o desenho, ó. Natureza e finalidade do trabalho. Dever e dignidade, o trabalho é dever social e condição de dignidade humana. Educar e produzir. Então, produzir aí a FGV considerou essa parte de A produzir. formação. Isso. O Precisa da trabalho formação. terá finalidade educativa e produtiva. Viu? Uhum. Não, beleza. Beleza. Obrigado. Falou. Deixa eu voltar lá. O trabalho do preso poderá ser gerenciado tal forma profissional e terá o objetivo formação profissional do condenado. Isso aí. Seguindo. Ih, eu abri a página errada aqui com vocês. Puxa.
Um momento importante, isso daqui eu acho que eu já resolvi, né, gente? Beleza. Um momento importante do exercício das funções do agente de segurança penitenciário. A troca do plantão. Isso daqui cai muito, hein, gente? Cuidado. Cuidado mesmo. Acerca desse momento, assinale a alternativa a seguir, com V ou F. Ao final de cada plantão, o ASP que estiver terminando seu turno de trabalho deverá conferir se os cadeados e as portas estão fechadas e trancadas, bem como devolver os equipamentos de trabalho e chaves que estão sob sua responsabilidade. Falso ou errado, gente? Opa, falso ou verdade? E aí, gente? Ficou bonito esse daí, não ficou? Eu até falei com você, não seja o 06, não seja o bisonho que leva a chave para casa, imaginem. Nossa! Você segurar todo mundo lá procurando a chave e ela está no seu bolso, ou você perdeu a chave, vocês lembram que ninguém vai embora, né? Falei isso com vocês na aula. Então, já sai fora dessa E, já sai fora dessa D. Ficou entre A, B e C. Segundo, ao iniciar o plantão, o ASP que estiver assumindo o serviço deverá realizar a contagem e a chamada nominal dos presos, mediante contato visual, a fim de garantir sua presença. Verdade ou falso? O Eric até brincou, olho por olho, né? Olhando mesmo, no olho de cada um. Olha como é que ficou fácil, gente. Vocês estão vendo que está fácil daqui? E terceira, em caso de suspeita de extravio de armamento ou equipamento, o diretor-geral deverá acionar da unidade prisional, ser acionado, e a unidade prisional será submetida à busca geral. Falei ou não falei, João? Falei, nossa, imagina a unidade que você trabalha ser vistoriada porque você sumiu o equipamento. Ninguém sabe. Portanto, gabarito, senhores. Pois é. Gabarito, A de amor. Isso aí, ficou fácil. Quem diria? 8. Pedro, réu primário, foi condenado em março de 2022 a pena privativa de liberdade de 12 anos em regime inicialmente fechado por cometimento de crime hediondo com resultado morte. Quando já havia cumprido 2 anos e 5 meses de pena, foi submetido por um agente penitenciário, surpreendido por agente penitenciário, portando um aparelho telefônico apto a estabelecer comunicação com o ambiente externo. Neste caso hipotético, senhores, nos termos da Lei de Execução Penal, LEP, é correto afirmar que Pedro cometeu falta leve, pois a falta grave somente se configura quando detento. Opa, não vou nem continuar. Sai fora. É leve, gente? Pedro cometeu falta grave. Ou vai ser B ou vai ser D, né, gente? Ou eu estou errado? Ou é B ou é D, né? Então vamos ver na B primeiro. Pedro cometeu falta grave, pois a LEP não faz distinção para fins de qualificação da conduta como falta grave entre os atos de portar e utilizar efetivamente o aparelho telefônico para estabelecer comunicação com o ambiente externo. Portanto, deverá ser advertido pela autoridade administrativa competente e poderá progredir de regime quando houver o cumprimento de 2/5 da pena em razão da natureza hedionda do crime cometido. Acho que estão tentando enganar a gente. Vamos ver essa D aqui. Pedro cometeu falta grave, ainda que não tenha sido flagrado efetivamente estabelecendo comunicação com o ambiente externo. Portanto, está sujeito a sanções disciplinares previamente estabelecidas e o prazo para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena será interrompido, caso em que o reinício da sua contagem terá como base a pena remanescente. Gabarito, portanto, senhores, D de Deus. Tranquilo. Bem tranquilo, né, gente? Fala a verdade. A questãozinha dessa daqui, se cair lá no dia, vocês matam, não matam? 9.
Lei 7.210, a nossa Lei de Execução Penal Federal, passou por significativas alterações em decorrência. Bacana, show demais. Por significativas alterações em decorrência do advento da Lei 13.964, pacote anticrime, que realmente teve, mandei até para vocês, né, gente, no grupo, mandei ou não mandei? O PDF das alterações de 2019 na nossa lei de execução penal relacionadas à remissão, progressão de regime, né? Beleza. Em relação à nova sistemática de progressão de regimes, especialmente quanto à quantidade da pena a cumprir, é incorreto afirmar que, gente, que questão bem elaborada. Cuidado com isso daqui. Revisem, decorem. Eu falei, ó, grava essa tabelinha e cola na Coca-Cola. 30, 20, 60. Isso sempre cai, gente. Sempre cai. Olha lá. O réu primário, autor do crime não hediondo e cometido sem violência à pena, a pessoa ou grave ameaça, poderá progredir de regime após o cumprimento de 16% da pena no regime anterior. O réu reincidente em crime cometido sem violência à pessoa, grave ameaça, não hediondo, poderá progredir de regime após o cumprimento de 20% da pena no regime anterior, senhores. O réu condenado por exercer o comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado poderá progredir de regime após o cumprimento de 60% da pena no regime anterior. E aí? E aí vem a D. O réu reincidente em crime hediondo com resultado morte poderá progredir regime após cumprimento de 70%. E a última, o réu primário condenado por crime hediondo sem resultado morte poderá progredir regime após o cumprimento de 40%. Ela quer certa ou errada, gente? Ela quer a errada. Qual que é a errada com base na nossa tabelinha, pessoal? Seria essa C? Vamos ver se essa C aqui. Anotem aí, o réu condenado por exercer comando individual coletivo. Vamos lá na nossa apostila? Será que tem isso na nossa apostila, gente? Eu acho que eu não comi barriga nisso aqui. Deve ter, viu? Aqui, ó. Olha lá, ó. 50%, né, senhores? Então, qual que é o nosso gabarito? Ele colocou 60%, pessoal. Vocês perceberam isso? Na terceira? Ficou claro, pessoal? Estou mandando para vocês no chat aí, ó. 50%. Confundiu vocês aí, beleza? Vamos seguindo. Revisem aí, ó, essa parte de progressão. Isso daí provavelmente vai cair, porque é novidade. Foi introduzido pelo pacote anticrime de 2019. Então, acredito que caia na prova de vocês uma questão sobre isso daí. Tem muito material desatualizado que está falando que não aborda mais, não aborda ainda esse tópico, viu? Cuidado. Ao Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, de acordo com a Lei 7.210, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe estimular e promover a pesquisa criminológica, elaborar
projeto de lei relativo ao plano plurianual e diretrizes orçamentárias, estabelecer as regras sobre a arquitetura e construção para os estabelecimentos urbanos e promover a avaliação periódica do sistema de assistência social para sua adequação às necessidades. E aí, gente, isso daqui tá fácil também, né? Tá lá no material de vocês. Opa, 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 desculpe. Deixa eu voltar lá. Prontinho. E aí? Podem ler aí e tentar resolver. Conselho Nacional de Política Criminal. Qual desses aí, gente? Gabarito, gente, com base na apostila e na nossa lei de execução penal, é hábil estimular e promover a pesquisa criminológica. Isso está lá no material de vocês, sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Beleza? Vamos para o nosso próximo simulado? Deixa eu abrir aqui. Tá ajudando vocês aí, pessoal, a relembrar esses tópicos? Tá dando certo? Eu quero mostrar com essa aula aqui o que vocês estão com mais dificuldade. Por isso que eu falo, anota aí artigo tal. Porque dessa forma aí vocês vão conseguir filtrar o que está com mais dificuldade, viu? Então vamos lá. Próximo tema. Direito constitucional. Quem aí fez o simulado de constitucional, gente? Alguém fez? 12 respostas. Ó, teve um pessoal que foi bem aí, ó. Vamos anotar aqui, vamos lá. Direito constitucional. Doer a mão de tanto fazer questões aí, né, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira questão. Com base na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a defesa da paz, a igualdade entre os estados e a prevalência dos direitos humanos são... nós vimos daqui hoje, hein? Quem errar não é possível, vai ter que sair da aula. Imagina errar uma questão que viu hoje. Não é possível. Isso é o quê, gente? Objetivos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, fundamentos da República Federativa do Brasil, poderes do Estado Democrático de Direito e princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Questão linda do Instituto OCP, tentando confundir vocês. Por quê? Ela colocou o início ali, ó, a A e a B muito parecidas. Vocês perceberam isso? Lembra do bizu? Qual que é o bizu que eu passei para vocês lá? Uma coisa é a dignidade da pessoa humana. Outra coisa é os princípios que regem, né? Com base na Constituição, é correto afirmar que a defesa da paz... Eu coloquei até uma pomba branca, gente. Alguém lembra? Defesa da paz está relacionada à esfera internacional, terceira geração dos direitos, fraternidade, direito à paz. Então, qual que é o nosso gabarito? Fundamento? Quais são os fundamentos, senhores? Alguém lembra? Alguém anotou? Sócio de Vaplu?
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Tem como ser fundamentos? A ser? Não tem. Concentração, gente, não tem. Objetivos. Quais são os nossos objetivos? Conga e Rapó. Construir uma liberdade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização em todas suas formas e promover o bem, não é? É isso? Então, também não tem como ser objetivos. Defesa da paz, pessoal, com base no material de vocês, é a E. Muito bem, João. É relacionada à esfera internacional. Aqui, ó, eu coloquei até uma plumba branca, mostrei para vocês. Vai cair desse jeito. É questão do Instituto OCP aqui, ó. Defesa da paz. Item 6. Princípio que rege as relações internacionais. Para quem ficou com dificuldade, pessoal, não tem nem 3 horas que a gente viu isso. Mostra que precisa revisar. Beleza? Revisem. Então, defesa da paz está relacionada a um tópico de esfera internacional. Objetivos, Conga Erra Pro. Fundamentos, Sócio Diva Plu. Isso daí é o mínimo. Seguindo. Direito fundamental à privacidade na Constituição Federal da República possui como garantia a inviabilidade de comunicações telegráficas, vedada a quebra de sigilo em qualquer espécie. Eu posso quebrar esse sigilo, gente? Instrução, o quê? E se for penal, né? O processual penal, né? Inviolabilidade de domicílio, salvo por ordem de autoridade administrativa, legislativa ou judiciária, independente da finalidade. Da lei, minha Nossa Senhora, nada a ver, hein? Sai fora desse bizu errado aqui, crê em Deus, Pai. C. O sigilo de dados pessoais, vedada a divulgação por agentes públicos que a eles tenham acesso em razão de sua função exercida. Existe isso, né, gente? Eu comentei que alguns dados são... É vedada essa divulgação, porque pode afetar a integridade daquela pessoa, não é? Por exemplo, você consegue saber quem é um agente da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, como se fosse o FBI lá dos Estados Unidos? Não. Por quê? São agentes que não podem ter seus dados divulgados. Ou, por exemplo, da área de investigação, jornalismo. Então, essa D aqui é o nosso gabarito, viu, gente? Sigilo de dados pessoais vedada a divulgação por agentes públicos que a eles tenham acesso em razão de sua função exercida. Beleza? D. Tranquilo? Seguindo. Se tiver com dúvida, revisa, pessoal. O direito à igualdade, conforme protegido pelas normas de direitos individuais vigentes, proíbe óbice a cargo, emprego ou função pública em razão de orientação sexual ou de gênero. Fala sobre isso, gente? O direito à igualdade, conforme protegido pelas normas de direitos individuais vigentes, proíbe diversidade, viu? Emprego ou função pública em razão de orientação ou gênero. A gente viu isso, pessoal? Que tem que ser igual? Sim. Proteção específica às mulheres por meio de medidas legislativas ou administrativas, ele proíbe? Lembram daquela questão da igualdade material? Eu necessito ter coisas assimétricas para poder defender essas causas e conseguir atingir esses grupos vulneráveis. Então, seria eu ir de encontro aos direitos humanos, ou seja, e contra ele, eu falar de proibição de meios ou medidas legislativas para tentar assegurar esses direitos
ao grupo vulnerável, nesse caso, o grupo das mulheres. Então, não pode ser, AB, ela vai contra a nossa realidade, vai contra o âmbito material do direito. Beleza? Pois é, por isso que é bom dar uma... Exato. Reserva de vagas e seleções públicas para pessoas com deficiências cujos impedimentos não sejam físicos. Proíbe isso, gente. Então, eu só posso ter reservas de vagas para pessoas que têm problema físico. Isso não se estende aos outros casos, visual, intelectual. Está vendo? Indo contra os direitos, a dignidade humana. E, por último, restrição à manifestação de discursos discriminatórios em expressões individuais. Então, estou falando aqui, gente, de direito à igualdade, segunda geração. O que ela está fazendo? Primeira dimensão aqui, ó, discriminação e exclusões individuais. Então, a única que fala sobre igualdade, direito de segunda geração, e sobre essa proibição, né, de igualdade formal, igualdade material, é a A, viu? Óbice a cargo, emprego ou função pública em razão de orientação sexual ou de gênero. Direito à igualdade, os homens e as mulheres com igual direito e obrigações, beleza? Óbice é óbice, viu? Aquilo que impede, empecilho, estorvo, beleza? Depois, o que ele está querendo dizer? Que impede cargos e empregos em função pública em razão de orientação sexual. Ele está falando que proíbe isso. Que proíbe. Pelo contrário, né? Fala que tem que ser igual. Entendeu? Questãozinha boa. Pega muita gente desatenta, viu? Gabarito A. 4. Em razão de um terrível furacão que atingiu o estado de Santa Catarina, o presidente da República decretou estado de defesa com a finalidade de preservar a ordem pública na região. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta à luz da sistemática constitucional. A. Para que seja decretado estado de defesa, devem ser ouvidos previamente o Conselho de Defesa Nacional e o Procurador-Geral da República. Tá certo isso, gente? B. O tempo da duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificam a sua decretação. Certo ou errado, gente? Certa. Gabarito B. Não vou nem seguir as outras, viu? Quem ficar com dúvida, volta nesse simulado e olha a resposta lá. Isso daqui é o básico, vocês vão ter que voltar lá na apostila de mapas de vocês. Está lá disponível. Artigo 136 da Constituição Federal. Estado de defesa e estado de sítio. Quinto, renomada associação privada de âmbito municipal que atua na área da proteção à infância e à juventude foi objeto de matéria jornalística vinculada em programa de televisão dominical, na qual se denunciou com a exibição de evidências robustas que as atividades institucionais desenvolvidas pela associação estariam ligadas ao tráfico internacional de menores. Questão boa, hein? Considerando o caso narrado e as disposições constitucionais acerca da associação, é correto afirmar que questão do Instituto OCP, hein? A entidade associativa não poderá ser compulsoriamente dissolvida em razão do direito constitucional da liberdade de associação. Ela está indo contra a normalidade, pessoal? Contra a dignidade pública? Contra a dignidade pessoal? Isso que ela fez? Tráfico internacional de menores está indo contra, não está? Então, ela não pode ser. Está errado. A associação somente poderá ter suas atividades suspensas ao final de regular processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Suspensa
é uma coisa. As atividades da associação não poderão ser suspensas, eis que ela não detém caráter paramilitar, não detém. Mas isso que ela estava fazendo é certo? Não é. É legal? No sentido de lei? Também não. Então está errado. Na esfera administrativa, para que a associação tenha suas atividades suspensas, faz imprescindível que o processo judicial que apura o ilícito penal já tinha transitado em julgado, já tenha. E, por último, as atividades de associação só poderão ser suspensas por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado da ação. E aí, gente? Artigo 5º da Constituição. Está faltando para vocês revisão, viu, gente? Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Qual que é o primeiro caso? Suspensão. Qual que é o segundo caso? Dissolução. Beleza? Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas. Perdão, gente. Primeiro caso, dissolução. Para dissolução, eu tenho que ter trânsito em julgado. Para suspensão, eu não preciso. Portanto, nosso gabarito é E. As atividades de associação só poderão ser suspensas por decisão judicial. Sim, foi o que eu falei para vocês. Independente do trânsito em julgado. Sim, porque é suspensão, não é dissolução. O texto constitucional, lá no seu artigo 5º, narra de forma clara que é em seu primeiro caso. Em seu primeiro caso, dissolução. Em seu segundo caso, suspensão. Suspensão, não há do que se falar aí de trânsito em julgado. Portanto, gabarito E, viu? Revisar artigo 5º, beleza, galera? 6. Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado sua adesão. E aí, gente, verdade ou falso? O Brasil faz parte o Brasil não faz parte do TPI, Tribunal Penal Internacional? Beleza. Ele julga pessoas ou estados, o TPI? Quem ficou com dúvida, revise. Agora, que o Brasil faz parte, isso é fato. Artigo 5º. Gente, está faltando para vocês o básico. Revisão do artigo 5º. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do TPI, a cuja criação tenha manifestado sua adesão. Eu vou mandar o texto da Constituição, não vou colocar nenhum mapa mental, porque esse daqui é o básico, gente, artigo 5º. Vocês estão acertando questões dificílimas e caindo no constitucional. Artigo 5º. Acabei de mandar aqui no chat e vou mandar no nosso grupo da mentoria. Não vou mandar nem a nossa apostila mapeada. Vou mandar logo a Constituição. Revisam lá, artigo 1, 2, 3, 4, 5. Leiam, leiam. Isso daí vai melhorar vocês aí nesse aspecto. Beleza? Vamos para mais uma. Brasil faz parte, sim, gente. Está na Constituição. Beleza? Parágrafo 4º lá. Não vou nem ler as outras, porque ela queria a correta, não era incorreta. 7. Assinale a alternativa correta acerca dos direitos e garantias fundamentais. A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar o réu. Verdade ou falso? Falso. Boa. Para retroagir, pode, né?
com base no Código Penal. No processual penal já é outra coisa e extrapola o edital de vocês, mas no penal pode. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Certo ou errado, gente? Um mel essa questão, hein? Fácil, fácil. Certo, gabarito B, viu? Não vou nem ler as outras. São direitos sociais, entre outros, o trabalho, a educação, moradia, liberdade à vida? Gente, os direitos de liberdade são direitos sociais ou direitos individuais? A liberdade de eu fazer o que eu quiser na minha vida é um direito individual. Portanto, ó, a questão errou aqui no finalzinho, ó. Olha aí, gente, direitos humanos dentro da Constituição, novamente. Instituto OCP. Vocês só vão perder essas questões e se quiserem, viu? Questão muito fácil. 8. No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, bem como quanto à ordem social, informe se é verdadeiro ou falso, o que se afirma seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. No caso de declaração de estado de guerra, o presidente da República pode solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa? Verdade ou falso? Boa. Então, pode ser ou A ou B, né, gente? Se a primeira é falsa, as outras alternativas, ó, tá tudo com verdade no começo. Então, eu só vou analisar essa segunda aqui para achar meu gabarito. Só a segunda. Se essa primeira é falsa, na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 30 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário? Verdade ou falso? Realmente é 30 dias, pessoal? Certeza? Vamos olhar na nossa apostila de mapas? Eu não vou nem abrir a Constituição, vou abrir a apostila de mapas. Revisar, gente, revisar. Artigo 136 da Constituição. Vocês vão ter que revisar. 136 da Constituição. Estado de defesa e estado de sítio. Quantos dias será a pena aqui, ó? Vamos olhar na apostila. Vocês têm o material? Olha lá, ó. Defesa. Aqui, ó. Estado de defesa. Prazo, 30 dias. Prorrogável apenas uma vez. O Estado, né? E a pena? Apreciará em 10 dias, pleno máximo. 10 dias, gente. Está aqui, ó. Está desenhado. Possibilidade de prisão, crime contra o Estado, independente da ordem judicial. Prazo máximo de 10 dias. Pegaram o bizuí, gente? Pois é, tá no material de vocês. Não tem como facilitar. Vão ter que revisar. Artigo 136 na apostila de mapas mentais, beleza? Então, gabarito, nesse caso, porque colocou aqui, ó, é essa mesmo? Na vigência da defesa, prisão, detenção de qualquer pessoa não poderá ser... errado, né, gente? Então, gabarito é A. Por quê? Na apostila vocês viram que não é 30. Não são 30 dias. São 10. Beleza, Rafa? Marcelo, Mila, todo mundo pegou? 10 dias e não 30. Viu? Isso está lá na apostila. Revisem. 9. Em relação à defesa do Estado, pois é 10.
e das instituições democráticas, bem como quanto à ordem social, assinale a alternativa correta. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificam a sua decretação? Certo ou errado? Certo, senhores, gabarito A, viu? Nem vou ler as outras. 10 questões do Instituto AOCP. Será que ela gosta desse tema, gente? Então, revisem artigo 136, lá nos mapas mentais, viu? Em relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o seguinte item. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, se persistirem as razões que justifiquem a sua decretação. Certo ou errado? Verdade. Mesma coisa. Instituto AOCP, tranquilo. Pois é. Se de 30, 22 foi estado de defesa, estado de sítio, vocês vão ter que revisar o artigo 136, está desenhado lá. Viu? E artigo 5º, gente. Eu vi que algumas pessoas ficaram com um pouco de dificuldade. Mandei a Constituição, vê lá o que é sócio de vapor, soberania, cidadania, o que é objetivo, o que são princípios nas relações internacionais, direitos de segunda geração, ali a partir do nosso artigo 6º da Constituição, que vai ajudar vocês aí, beleza? Então, pessoal,